Fala galera, Gomes da Costa Trader, hoje dia 21 de dezembro, praticamente véspera de Natal aí. Resolvi fazer um videozinho a respeito de bolsa para iniciantes, né, mostrando aí basicamente qual o caminho que se deve trilhar para quem quer começar a investir, tanto no day trade como swing. E como tenho recebido bastantes e-mails com bastante dúvidas de gente que não sabe como começar na bolsa, então eu resolvi fazer uma apresentação, né, e já aproveitando para responder bastante gente, né, tentei fazer a mais completa possível, né, falando dos aspectos básicos. E caso vocês tenham algumas dúvidas adicionais, eu peço que eu peço que vocês, por favor, coloquem aí as dúvidas nos comentários abaixo, aí mesmo no canal do YouTube, e aí eu vou responder na medida do possível. Perfeito? Então vamos lá. Bolsa para iniciantes, quero começar a investir, o que devo fazer? Né? Agentes principais. Lembrando que a Bolsa de Valores nossa, conhecida antigamente como Bovespa, depois teve a fusão com a BMF, né? Ficou BMF Bovespa, e depois com a fusão da CETIP, que era uma empresa de liquidação, né? De liquidações, virou B3. O nome da nossa bolsa então é B3. Né? Eu basicamente só opero Bovespa, BMF, ou seja, só opero B3. Não opero mercado de Forex, por exemplo. Existem diversos tipos de mercados, né? Existem diversos tipos de ativos. O que eu opero, todos os ativos estão contidos nessa bolsa, que seriam o mercado futuro, né? E estariam o mercado à vista. O que é o mercado à vista? Basicamente, ações. Mercado futuro, basicamente, índice dólar, mini índice dólar e opções. Tá? Então, eu faço esse mundo aqui é o meu. Existem muitas pessoas que ganham dinheiro operando no mercado de Forex, mas aí já é outra bolsa, já é outro assunto. Tá? Não dá para operar mercado de moedas na BMF Bovespa. Na verdade, você pode operar só dólar real, né, que é o que tem liquidez. Caso você queira operar, por exemplo, euro-dólar, já não é possível. Você vai precisar buscar aí uma corretora, principalmente as corretoras estrangeiras, para começar a operar uma bolsa lá fora ou operar um mercado internacional. Então, basicamente, eu vou me concentrar falando dos ativos nacionais, que é o que normalmente eu opero e apresento aí nos vídeos. Tá? As corretoras. As corretoras são os principais agentes intermediadores entre os investidores e bolsas. Né? Não é possível ter algum acesso à bolsa se não por intermédio por uma corretora. Tá? Então, eu estou falando tanto para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Sempre que alguém ou alguma empresa, ou algum fundo quer ter acesso à bolsa, quer investir, quer fazer day trade, quer especular, precisa ser por intermédio de uma corretora. Tá? Quais corretoras? Eu vou falar aqui as corretoras mais comuns, de pessoa física. Vamos lá, Rico, tá? XP, Modal Mais, né? Para quem procurar lá no site, Modal, Nova Futura e Clear. Desculpa a letra aí, pessoal. Mas é difícil escrever com o mouse aqui, viu? Clear e Capital Markets. Tá? Lembrando que Rico, né, Clear e XP são pertencentes ao mesmo dono. É tudo Itaú hoje em dia, né? Eram tudo XP, hoje virou tudo Itaú. Então, basicamente são essas principais corretoras de pessoa física. Salvo engano, se eu devo ter esquecido uma, mas Rico, XP, Modal, Nova Futura, Clear e Capital Markets são as principais corretoras de pessoa física. Então, no momento que você quiser operar por uma corretora, o que você deve procurar de valores na corretora? Bom, solidez, né? Você não quer que a corretora quebre. Atendimento e custo. Né? Basicamente, aí são os três pilares aí do que a gente está procurando numa corretora. Então, com relação à solidez, né? Lembrando que o fundo, existe fundo garantidor, ou seja, caso a corretora quebre e você esteja com ativos, por exemplo, investidos em Petrobras, não tem problema. Né? Você não vai perder esse dinheiro. Né? O dinheiro não estaria na corretora, já estaria investido na Petrobras, por exemplo.
E aí você não perde nada nesse sentido. Agora, se você manda um dinheiro para a corretora e aí a corretora quebra, aí você perde dinheiro, né? Então, nesse caso, não existiria nem um fundo garantidor de crédito pode te ajudar, tá? Então, enfim, quando o fundo garantidor de crédito pode te ajudar? Quando, por exemplo, eu compro Petrobras, dia seguinte eu vendo, esse dinheiro 3 dias depois cai na minha conta e a corretora quebra. Como esse dinheiro foi proveniente de uma venda de ações, né? Então, o fundo garantidor, que garante até 250 mil reais por CPF, nesse caso, né? Então, até 250 mil reais, você vai ter uma garantia do dinheiro de volta. Mais do que isso, você vai acabar perdendo. Então, o fundo garantidor garante aí um valor bem adequado aí para evitar esse estresse aí se a corretora quebrar. Mas enfim, pesquisem, corram atrás, né, e procurem saber um pouquinho mais da sua corretora, tá? O agente possível que pode dar acesso à mesa proprietária à bolsa é através de uma mesa proprietária. O que é uma mesa proprietária? Na verdade, o conceito dela é o seguinte, né? Ela é uma empresa, uma pessoa jurídica, onde ela te empresta um dinheiro, né? Teoricamente, ela te empresta o dinheiro para você operar e ela cobra em comissão um percentual da tua performance, né? E obviamente que ela vai ganhar também em cursos, vai ganhar também no diferencial de taxa de corretagem, né? Mas teoricamente é muito aconselhável para iniciantes, né? Devido ao networking que você faz, você vai acabar muitas vezes a mesa proprietária você acaba operando dentro dela, né? Existe a possibilidade de operar remotamente de casa, mas na grande maioria das vezes você consegue aí operar dentro da mesa proprietária, vai ter um monte de gente aí com os mesmos objetivos, para você trocar experiência, é muito bacana. E também os custos são mais baixos, né, do que operar diretamente para uma corretora, porém, em contrapartida, se você ganhar, eles vão pegar aí 25, 20, 10% aí, do que você ganhar como forma de retribuição por você estar operando o dinheiro deles. Eu falo que você está operando o dinheiro deles, porém, obrigatoriamente elas exigem uma margem, né? Então, por exemplo, as corretoras exigem, sei lá, por exemplo, 5 mil reais de margem, só que dentro desses 5 mil reais, você vai poder operar muitos contratos e muitas ações, caso que você não conseguiria operar diretamente numa corretora, né? Então, por exemplo, nos 5 mil reais, você, por exemplo, operaria, sei lá, 1.000 ações de Petrobras, e na mesa proprietária com 5 mil reais você podia operar, sei lá, 20 mil ações de Petrobras. Né? Então você consegue uma alavancagem que a gente chama muito maior. Né? E aí você perde essa margem, caso você perca dinheiro, você vai perder essa margem, eles descontam dessa margem, e aí naturalmente você vai ser proibido de operar novamente, até colocar mais margem, enfim. Então, a possibilidade de você começar operando na bolsa seria ou diretamente através de uma corretora, ou indiretamente através de uma mesa proprietária que também está ligada a uma corretora, deixar isso bem claro, ou se você não quer operar, mas quer investir, por exemplo, você pode investir através de um fundo de ações vinculado ao seu banco, vinculado a um fundo de investimento, enfim. Né? Então eu posso ter acesso também. Eu posso operar em fundos de Petrobras, fundo de Vale, por exemplo, fundos de ações, né? E não precisar ter o trabalho de gerenciar o meu portfólio, né? De ter todo aquele conhecimento para entender o que a gente está fazendo, que é alguma coisa mais prática. Investe em fundo de ações. Né? Investe em fundo de ações, porém, qual que é a contrapartida? Normalmente eles vão cobrar aí uma taxa de administração e uma taxa de performance, né? Onde provavelmente vai tirar boa parte aí, ou uma pequena parte do lucro. Caso tenha lucro, né? Eles vão tirar uma taxa de administração e taxa de performance, vai acabar tirando um pouquinho da rentabilidade, né? Então, você, na verdade, está pagando para um gestor fazer uma administração na tua carteira, né? Então, nesse caso, existiria um intermediário fazendo o que você poderia fazer diretamente. Porém, o cara está bem mais preparado, o cara tem muitos anos, né? Então, a gente tem muito mais expertise. Então, é natural que ele receba alguma coisa para isso, né? Perfeito? Bom, o que negociar? Conforme eu mencionei, na B3, né, existem ativos à vista, mercado futuro, né, e opções. Na verdade, opções está contido dentro do mercado futuro, mas como forma didática eu separei os três. Né? Então, mercado à vista, o que você pode fazer na B3, né, na bolsa aqui
de São Paulo, você vai poder operar ações, né? Você vai poder operar principalmente índice, dólar, né? E menos comum, né? O pessoal opera DI, né? Que é o pessoal que opera grande, é um mercado basicamente formado por pessoa jurídica, mas tem algumas pessoas físicas grandes que operam, que são operando taxa de juros futura, e você pode operar as commodities agrícolas, né? O milho, o café, boi, né? Também tem a possibilidade de operar tudo dentro do mercado futuro, tá? Então, ativos à vista, ações, mercado futuro, índice dólar, DI, milho, boi, café, por exemplo, e opções. Né? Opções é um derivativo, levaria um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês o que significaria isso, mas ele é um instrumento onde você pode montar uma estrutura para fazer uma proteção de carteira, por exemplo, pode montar uma estrutura para fazer uma especulação, como se fosse uma trava de alta, onde você especula que determinado ativo vai subir, só que nesse caso, ao invés de comprar o ativo à vista, em opções é muito mais alavancado. Com muito menos de dinheiro, eu consigo, por exemplo, conquistar ganhos bem maiores do que se eu comprasse à vista a mesma ação. Então, enfim, basicamente eu opero hoje em dia mercado futuro, né, que eu opero bastante índice, pouco dólar e pouca ação, né, mas basicamente o meu mundo está aqui, tá? Eu não faço muitas opções, né? E vamos lá, só para entender um pouquinho das características, ativos à vista, por exemplo, se eu considerar hoje, né, que Petro está R$ 15, por exemplo, né, se eu só tiver R$ 1.000 na conta, né, eu vou conseguir operar basicamente, vou pegar a calculadora aqui, ó, se eu tenho R$ 1.000 dividido por R$ 15, que é o preço da Petro, vou conseguir operar basicamente 66 ações. É isso? Ver se fiz certinho. 66 ações só de Petrobras. Só que tem um problema, né? A Petrobras é negociada com lote mínimo de 100 ações. Tá? Lote mínimo de 100 ações. O que quer dizer isso? Que eu vou precisar de, no mínimo, R$ 1.500, nesse caso, né? 100 vezes 15, para operar Petrobras, que é o lote mínimo. Né? Então, necessariamente, se eu quiser operar com, por exemplo, fazer um swing, que a gente fala que é comprar hoje e vender amanhã, por exemplo, eu vou precisar de R$ 1.500, né, para operar e fazer essa compra de ações. Agora, existe algo que chama mercado fracionário, né? Então, se a gente vai procurar o mercado tradicional, a gente coloca o ticker aqui, o símbolo da Petro é Petro 4. Né? Se eu quiser operar o mercado fracionário, a gente coloca o quê? Petro 4F de fracionário. A gente pode fazer em qualquer ativo isso, tá? Em qualquer ativo vai ter um mercado fracionário onde se opera lotes menor do que 100. Tá? Então lá vocês vão ver que existe um outro book de negociação e seria um mercado separado, porém o preço ele normalmente acompanha muito de perto o preço padrão onde é negociado o Petro 4. Tá? Então, aí, dessa maneira, com R$ 1.000, eu conseguiria operar uma Petrobras que, naquele nosso exemplinho, dava R$ 66, desculpa, 66 ações. Eu vou ter que operar pelo mercado fracionário. Perfeito? Legal. Vamos lá. É o seguinte, então, caso eu queira fazer, por exemplo, day trade, o que é o day trade? Eu compro hoje e vendo hoje, eu compro e vendo no mesmo dia. Eu abro posição e fecho posição no mesmo dia. Para ativos à vista, para ações, normalmente as corretoras dão 10 vezes o seu patrimônio. Ou seja, quando eles falam em 10 vezes de alavancagem, por exemplo, se eu tenho R$ 1.000, eu vou poder operar no day trade R$ 10.000. Tá? Opa, R$ 10.000. Né? Eles vão te dar 10 vezes, só que obrigatoriamente você vai ter que abrir posição e fechar no mesmo dia. Né? Então, nesse caso, se Petro custasse R$ 15, a gente poderia fazer aí não mais só 66 ações, mas agora a gente poderia operar, se não me engano, 660, né? Que seria R$ 1.000 dividido, desculpa, R$ 1.000 vezes 10, que é o nível de alavancagem que normalmente eles dão para day trade, para ações,
dividido por 15, tá? 666. Então a gente poderia operar aí até 600 ações, mais basicamente, no lote padrão, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue já obter ganhos maiores, porque a gente está com um capital maior. Só que, em contrapartida, a gente também pode perder mais, né? E a partir do momento que você perde R$ 1.000, que era o dinheiro que você tem na corretora, a corretora vai lá e te trava, tá? Então não tem como você continuar operando caso acabe o seu dinheiro. Tá? Mesmo que você tenha 10 vezes, eles te dão 10 vezes de alavancagem, automaticamente quando você perde seu dinheiro, que são os R$ 1.000 e não são os 10, eles te travam. Tá? Então, toma muito cuidado, porque essa 10 vezes de alavancagem é bom tanto para o gain quanto para o loss, né? Tanto para a perda quanto para o ganho. Então, 10 vezes de alavancagem, perfeito. Para swing trade, ou seja, para compra e venda para dias posteriores, né? Ou seja, se eu compro hoje para vender amanhã, não existe alavancagem. Se eu quiser comprar, por exemplo, 100 ações de Petro a R$ 15, eu necessariamente tenho que ter R$ 1.500. Senão eu não consigo comprar esse lote. Não tem como fazer isso. Tá? Então, para swing trade, né, quando a gente compra e vende aí depois de um dia, necessariamente precisa ter o dinheiro em conta. Tá? Perfeito. Vamos lá falar um pouquinho do mercado futuro. Qual que é a diferença do mercado futuro? Falando basicamente de índice dólar. Né? Então, falando basicamente de índice dólar. Né? Pro day trade. As corretoras estão exigindo de R$ 40 a R$ 100, por exemplo, para operar um contrato, por exemplo, de mini dólar, mini índice. Né? Então, se eu tiver R$ 40, eu já consigo operar um contrato, por exemplo, de mini índice. Quanto vale financeiramente um contrato de mini índice? Mais ou menos R$ 13.000. Tá? Então, uma das diferenças grandes entre os ativos à vista e mercado futuro é principalmente a alavancagem. Né? Nesse caso, com R$ 40 eu estou operando R$ 13.000. Né? Em alguns casos, como um dólar, a gente com R$ 100, né, ou até menos, a gente opera um contrato de mini dólar, nesse caso é mini índice, né, um contrato de mini dólar mais ou menos aí R$ 34.000. Né? É uma alavancagem absurda, isso que a gente está falando da margem mínima, 40 ou R$ 100, né, dependendo da corretora. Mas imagine se a gente colocasse lá 100 mil, quanto a gente não poderia operar e quanto a gente não poderia ganhar ou perder. Né? Então, tem que ficar bem esperto com isso, porque o mercado tem esses dois lados. Né? Não fica só imaginando que é fácil de ganhar, mas a possibilidade de perder não é pequena e, aliás, é bem grande, tá? de perder tudo. E aí funciona da mesma maneira. Estou operando com uma margem de R$ 40, R$ 13.000. Caso dê uma oscilação de X pontos e eu perder minha margem, a corretora te trava e aí game over. É só se colocar dinheiro novamente, perfeito? Tá? Então, a diferença no mercado futuro é essa, a alavancagem. Então, para day trade, R$ 40 a R$ 100 eu opero um contrato de mini ou um contrato de dólar, financeiramente equivalente a 13 mil ou 34 mil reais. Tá? Enquanto, então, para day trade, vezes 10, normalmente, eles multiplicam vezes 10 a alavancagem sobre o seu capital. Se a gente fazer a conta aqui, dá vezes muitos, né? Porque 40 para, por exemplo, para 13 mil é muita coisa, né? Perfeito. Então, isso para day trade. Quando a gente for falar de swing, ou seja, quero comprar um contrato de mini índice para levar para amanhã, por exemplo, ou para a semana que vem. Necessariamente, você vai ter que ter em conta mais ou menos aí R$ 1.300. Né? Então, com R$ 1.300, né, que eles consideram que é a margem necessária para você operar um contrato de swing. Então, com R$ 1.300 eu vou precisar para operar um contrato e eu posso levar para o dia seguinte. Tá? Nesse caso, a margem é bem maior do que o day trade de 40 a 100 reais. Por quê? Porque tem um risco maior para a corretora, risco maior de solvência, enfim. Tá? Então, mas mesmo assim, o mesmo um contrato de mini que custa 13 mil reais mais ou menos, né? Mesmo um contrato de mini, eu estou o quê? Com uma margem bem abaixo, né? Eu não preciso de 13 mil reais para fazer swing, eu preciso só de 1.300. Tá? Então, ainda assim, vocês observam que é bem mais alavancado, né? E bom, e mercado de opções costuma seguir bastante as características do à vista com relação à alavancagem. Normalmente eles fazem aí vezes 10 vezes o patrimônio para day trade, tá? E aí para swing não adianta, você tem que ter aí o dinheiro, basicamente você vai ter que ter o dinheiro em caixa se você quiser comprar
determinado número de opções, né? Eu não vou entrar muito em detalhe nesse mercado aqui, levaria muito tempo, mas enfim, basicamente o que as pessoas têm feito hoje no mercado futuro, aliás, no day trade é isso aqui, né? O pessoal, a grande massa aí está operando ou dólar ou índice, tá? Ou dólar ou índice no mercado futuro, porque aqui tem maior volatilidade, aqui tem maior volume financeiro, aqui é onde está a maior parte da volatilidade do game que a gente fala, né? A parte onde está a bagunça, né? O vulco vulco é aqui, cara. Então, tá todo mundo tentando pegar um pedacinho desse bolo aqui, desse dinheiro, tá? Mas obviamente existem muitas oportunidades aqui, tanto para swing quanto para day trade. Aí a gente tem que ver a característica, tá? O ativo à vista é um mercado mais lento, mais devagar, as ações desenvolvem um pouco mais lentamente do que o mercado futuro. O mercado futuro é movimentos explosivos, muitos players, muitos interesses, mais dinheiro em jogo, um pouquinho mais dinâmico o mercado. Perfeito? Bom, então para operar, o que eu vou precisar operar? Primeira coisa, eu vou lá na corretora e tenho que fazer meu cadastro. Eu tenho que fazer um cadastro na corretora como cliente, né? Vai ter lá, faça seu cadastro, você faz seu cadastro. Praticamente um dia útil você já é cliente da corretora, né? Aí você vai precisar fazer um TED da sua conta do banco para a conta da corretora, onde eles vinculam o CPF das duas, tem que ser um CPF igual, né? E aí praticamente você vai ter duas contas, uma conta na corretora para investimentos, outra conta no banco. Muitas pessoas falam, pô, mas o meu banco tem uma corretora. Eu posso entrar pela corretora do banco? Pode. Você pode entrar pela corretora do banco. Só que normalmente os custos são muito, muito mais caros. Apesar de ter muito maior solidez e robustez, né, como corretora, a possibilidade pequena de quebrar, enfim. Mas os custos são muito mais caros. Muito mais caros. Então, se você quer começar a operar, começar a investir, fazer swing, fazer day trade, tem que ir para aquelas corretoras mencionadas anteriormente aí, que são as corretoras mais usadas aí para pessoa física. Perfeito? Bom, a partir do momento que eu virei cliente, né, eles me mandam agora uma conta para eu fazer o TED. Fiz o TED para o banco. Né, eu tenho agora um código de cliente onde eles me identificam. Né, e já com dinheiro em mãos, já com dinheiro lá na conta da corretora, eu vou poder operar. Tá? Agora vai existir assim, você está com contato direto com a bolsa, você não tem mais intermediário, né? Agora você, através de um home broker ou de uma plataforma profissional, você já pode começar a investir. Tá? Qual que é a diferença dos dois? O home broker é de graça, a plataforma é uma web, normalmente é uma plataforma web, bem mais simples, bem mais tranquila, aconselhada para quem faz swing. Por quê? Quem faz swing vai fazer uma compra, duas no dia, né? E depois, daqui uma semana, um mês, vai vender, e aí não precisa muito de muitas funcionalidades na plataforma. Normalmente, home broker tem uma plataforma gráfica bem ruim, dificilmente você usa ela, normalmente são bem ruins, né? Então, basicamente você vai ter que procurar aí alguma outra empresa que ofereça um gráfico de graça, Por exemplo, empresas, dependendo da corretora, existe um gráfico que chama Trade Zone, e algumas das corretoras oferecem de graça, chama Trade Zone, tá? Aí você vai ter gráfico de graça, um gráfico um pouquinho mais completo, tal, mas também não se assemelha aí a uma plataforma profissional, mas pelo menos já é bem melhor do que o home broker. Então, o home broker é mais para fazer investimentos a longo prazo, para caso você não precisa muito de algo dinâmico, algo dinâmico de compra e venda no mesmo dia, rapidez, essas coisas, enfim, é algo que você pode utilizar mais para um position ou para o swing trade, tá? Plataformas profissionais, então a gente pode classificar elas como algumas de graça, Obviamente que sempre a paga tem mais funcionalidades e vai funcionar melhor, mais rápido, vai ter menos problemas, Então existem plataformas profissionais aí de graça, Esse que eu falei agora, a Trade Zone é uma delas, Trade Zone é uma delas. De graça, se não me engano, a XP tem a XP Pro. Deixa eu pensar mais. Eu sei que a Clear tem algo que chama o pitch de negociação, também tem. Dessas três, a que melhor tem sistema gráfico vai ser o Trade Zone mesmo. Tá? Vai ser o primeiro aqui. O pitch, eu não estou conseguindo escrever aqui, meu mouse está travando. Vamos lá.
um P aqui, ó, um pitch de negociação, tá? Então tem algumas, né? Procure se informar dentro da corretora quais são as plataformas de graça que vocês têm. Caso vocês tenham dúvida aí, quiserem me perguntar aí nos comentários, não tem problema, eu respondo com o maior prazer. E algumas plataformas profissionais pagas que seriam aí já normalmente as mais usadas, que é o Tride, né? O Tride, ou talvez a mais robusta do mercado hoje em dia, o Profit. Dentro do Profit, né? Dentro do Profit tem a possibilidade de você pagar a plataforma de uma forma mais que venha de uma forma mais simples, né? Que é o Profit Little ou Light, né? Que o pessoal fala. E tem o Profit Pro, que é o mais caro, né? Que é a plataforma profissional mais cara aí, em torno aí de mais ou menos R$ 200 mês. Lembrando que muitas corretoras, né, ao invés de você pagar corretagem individual, ou seja, você pagar uma coisa, você vai lá na corretora, vê o preço da corretagem e aí você vai pagar, sei lá, 20 centavos o contrato, por exemplo. Mas muitas corretoras fazem pacote. O que é o pacote? Você acaba fechando um valor por uma plataforma profissional, né, fixa aí no mês. Algumas você consegue fazer pagamento antecipado de 1 ano, por exemplo, e aí você recebe uma corretagem melhor, você recebe alguns benefícios, né? Então, todas têm algum pacote promocional, algum jeito que barateia um pouco mais os custos, né? E, enfim, dei uma pesquisada sobre plataformas. Eu uso a Profit Pro, né? Eu uso a plataforma do Profit Pro, que é a melhor, na minha opinião, do mercado, por enquanto, né? Não que seja espetacular a plataforma, mas é que as outras realmente estão abaixo. Mas para quem está começando, o objetivo é reduzir custos, tal, né? Não precisa ir pegar uma plataforma tão boa, já pode começar com uma plataforma até de graça, né? E aí vocês procuram um pouquinho mais de informações dentro da corretora, perfeito? Vamos lá então, quais são os custos envolvidos para quem opera swing, para quem opera day trade, enfim, para quem opera na B3 aí na Bolsa Brasileira? Custo de corretagem, né, valores que variam muito entre corretoras, tá? Mais ou menos aí em média estão pagando aí de 10 centavos a 20 centavos aí o preço do mini contrato, do mini dólar, mini índice, tá? Para ação vai variar demais, né? Talvez algumas corretoras oferecendo aí basicamente em torno de R$ 3 a ordem para ações, né? Para quem opera ações. E taxa de liquidação, emolumentos e impostos, né? Isso aqui equivale no mercado futuro para índice, mais ou menos para vocês terem uma ideia, um contrato você vai pagar mais ou menos 12 centavos entre taxa de liquidação, emolumentos e impostos. Taxa de liquidação, emolumentos, isso vai para a bolsa, tá? Impostos para o governo, né? Então vai uma parte para a corretora, uma parte para a bolsa, uma parte para o governo, perfeito? Então um contrato de mini índice, para vocês terem uma ideia, dá mais ou menos 12 centavos entre taxa de liquidação, emolumentos e impostos. Faz de conta que, por exemplo, então eu tenho uma corretagem aí na minha corretora é 20 centavos. Então, a cada um contrato que eu opere, eu vou ter um custo de 32 centavos, né? 0,20, desculpa, 24, nossa, 24 centavos, né? Tô louco, 32 mesmo, tô louco, 32 centavos mesmo. Então, enfim, basicamente, eu vou comprar um contrato, vou vender um contrato, então vão ser dois contratos que eu negocio para fazer uma operação, né? Uma compra, uma venda, por exemplo. Então, de 32 eu vou ter um custo aí total, tirando imposto de renda, total de 64 centavos para operar um contrato de mini na compra, um contrato de mini índice na venda, tá? Para dólar é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais caro as taxas de liquidação e emolumento, mas a corretagem é padrão. E para ação, esse é um dos motivos que as pessoas costumam operar bastante mini contratos no mercado futuro. Para ação, taxa de liquidação e emolumento é muito caro. Tá? Apesar de corretagem já ter abaixado bastante, as taxas de emolumento e taxa de liquidação fica muito caro. Então, principalmente para quem opera ações aí com alto valor, por exemplo, ações acima de R$ 20, por exemplo, onde o volume financeiro fica muito grande, acaba ficando inviável o day trade quando você gira muito, porque os emolumentos acabam dificultando muito, né, comendo boa parte do ganho, e quando perde, muitas vezes acabam piorando ainda mais o resultado. Então,
basicamente são esses os custos possíveis, né? Corretagem, que a gente paga para a corretora, taxa de emolumentos, impostos, né? Que a gente vai pagar aí para a bolsa e para o governo, imposto de renda. O que é o imposto de renda? Como funciona o imposto de renda, né? Então, por exemplo, peço para vocês que verifiquem aí na internet, aí no próprio site da bolsa, um pouquinho mais a respeito disso aqui, que eu vou explicar por cima, mas basicamente é isso aqui. Você vai, por exemplo, você tem um lucro de R$1.000, né? Você tem um lucro de R$1.000 em novembro, perfeito? Então, se esse lucro veio de day trade, então você vai pagar aí basicamente 19% sobre R$1.000, que vai dar aí R$190, né, de imposto. Na verdade é 20%, só que 1% a corretora já tira da fonte, né? No momento que a gente faz a operação, ela já tira justamente para rastrear, justamente para deixar aí rastrear e a Receita ter de algum modo conseguir verificar quem está operando, quem tá pagando imposto e quem não está, né? Então, para day trade, a alíquota é de 20%, só que a gente paga 19%, por quê? Porque 1% já está na fonte, tá? Então, nesse caso, eu pagaria R$190. Como? Eu vou lá, no meu caso, por exemplo, eu vou no Internet Banking, e vou lá, preencho uma DARF, né, uma DARF normal, coloco o código 6015, que é o código de operações de bolsa, coloco o valor que eu quero pagar, o período que eu operei, o período de vencimento, preencho e pago, né? Então eu faço rapidinho isso para Internet Banking. Se eu opero em novembro e ganho R$1.000, eu tenho até o último dia útil de dezembro para pagar. É sempre assim, tá? Eu tenho o último dia útil subsequente ao mês que eu paguei para pagar o mês anterior. E eu tenho que sempre pagar mês a mês, não é ajuste anual, como é um imposto de renda aí pessoa física, tá? Então, mês a mês a gente tem que fazer pagamentos. Em caso de lucro, tá? Em caso de day trade, 19%. Aí caso, por exemplo, por exemplo, em outubro, né, eu perdi R$5.000, por exemplo, R$5.000, perdi 5 em outubro, novembro ganhei 1.000, em dezembro eu por exemplo, ganhei 3.000, perfeito? Então, como funciona a base? Se eu perdi 5.000, vamos pagar aqui, peraí, ó, 5 em outubro, eu ganhei, por exemplo, 2 em novembro e 2 em dezembro, perfeito? Outubro, novembro e dezembro. Perdi 5 em outubro. Nesse mês aqui de novembro, mesmo que eu ganhe 2, eu não preciso pagar porque eu tenho o quê? Um saldo a liquidar. Quanto? Eu tenho 5.000 de crédito praticamente. Então, a gente vai ver que no final a gente vai ficar com 3.000. Por quê? Menos 5 mais 2. Tá? Novembro e dezembro, ganhei mais 2.000. Eu tenho quanto de crédito? 3.000. Eu vou ficar com menos 1. Tá? Não precisa pagar imposto nesses meses quando você tem crédito em bolsa. Quando você tem crédito de prejuízos anteriores. E lembrando, day trade é day trade, swing é swing, tá? Então, para swing trade, quando a gente não compra e vende no mesmo dia, a alíquota é menor, 15%, mas é a mesma coisa. Eu pago uma alíquota de 14%, né? Preencho uma DARF pagando uma alíquota de 14%, 1% eles retiram na fonte. Então, 14% sobre o lucro, né? Ganhei R$1.000, vou pagar R$140, tá? Preencho a DARF, né? E aí a gente tem que ressaltar aqui o seguinte: créditos de prejuízo de swing não compensam créditos de prejuízo de day trade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então eu posso ter aqui R$50.000 de prejuízo no swing, R$100.000 de lucro no day trade, não dá para compensar uma coisa com a outra. Aqui eu vou pagar um impostão e aqui eu vou ficar com um saldinho aí de crédito, tá? Então, em qualquer ativo, se eu opero ações, se eu opero mercado futuro, índice, dólar, não importa. O imposto de renda é classificado como day trade e swing, só isso. Então, day trade pode ser ações, pode ser mercado futuro, pode ser dólar, pode ser índice. Aqui tudo compensa como day trade. Swing, a mesma coisa, tá? Ações, mercado futuro, dólar e índice. Tudo compensa como swing. Tá? Então, a gente pode misturar os ativos, porém a gente não pode misturar o tempo, né, de operação. Um é day trade e o outro vai ser swing, perfeito? Bom, conforme eu mencionei, espero que se tiverem alguma dúvida, procurem aí a respeito do imposto de renda, né? Para que, caso dê alguma informação equivocada, eu acredito que
já estou um tempinho aí na estrada, já pagando o imposto de renda, a DARF, mas caso você tenha alguma dúvida, entre no site da Bolsa, aí na Receita e eles dão maiores informações, perfeito? Aqui nesse slide eu falo a diferença entre position, swing e day trade, né? Conforme mencionei anteriormente. O day trade eu faço uma operação de compra e realizo uma venda no mesmo dia, né? E aí eu já sei a diferença financeira, já sei quanto eu ganhei ou perdi. O swing, basicamente, eu compro hoje e posso vender no dia seguinte, ou 2, 3 semanas, um mês depois, 2, 3 meses depois, né? Considerado um swing trade. Tá? E o position é o pessoal que opera para ano, ou seja, eu compro hoje, vou resgatar daqui 2, 3 anos, deixo lá para os filhos, faço posição e normalmente não está muito preocupado com stop, essas coisas. Eles compram mesmo como uma reserva de valor aí, deixam aí bastante tempo e normalmente aí o pessoal, por exemplo, acredita bem nas empresas, compra empresas sólidas, compra empresas que ao ver, aos olhos deles, vão dar lucro, bastante lucro, tem bastante perspectiva de crescimento, né? Então, não que os outros a gente não faça isso, mas o position a gente só consegue fazer position numa empresa sólida. Se a gente quer ficar 5 anos como sócio de uma empresa, ou investir nela, né? Então, obviamente que a gente tem que ter aí a maior certeza possível de onde a gente está colocando dinheiro, né? Então, eu posso comparar aqui o day trade para quem está pensando em fazer day trade, né? Como a Fórmula 1, por exemplo. Day trade é a Fórmula 1, cara. É a maior rapidez, mercado muito dinâmico, onde está a maior parte do dinheiro. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos aí 70, 80% dos negócios em índice e em dólar do dia são day trades. Tá? Então tá todo mundo aí querendo a fatia do mesmo bolo. Tá? Então o swing aí vira a Stock Car, né? E aí o position vira o kart, né? Que é mais tranquilo, mais devagar, negócio, né? Você não tem muita preocupação em ganhar no curto prazo, então você tem possibilidade de deixar, mesmo que caia, você deixa aí anos aí, enfim, tá? Então eu vou tentar ser o mais claro possível, o mais sincero possível, tá? Isso aqui, a Fórmula 1 aqui, ó, é o mais difícil de todos. Não achem que vocês vão entrar e ganhar dinheiro, porque não vão ganhar dinheiro, gente. Não vão ganhar dinheiro em menos de aí de um ano e meio, 2 anos para mais. Para mais, tá? Um cara que ganha dinheiro no day trade em um ano já é excepcional. Tá? Isso aqui requer estudo, requer disciplina, e é muito difícil. Tá? Não acham que vocês vão entrar nesse mercado e vocês vão ser diferentes da maioria. Tá? Aqui não vão ganhar dinheiro mesmo. Tá? Então, aqui está a maior parte do volume financeiro negociado, mas aqui é o mais difícil. Tá? O swing, um dia para outro, uma semana para outra, é um mercado mais tranquilo, mais lento, mais devagar, né? E muita gente se identifica mais com esse mercado porque é um mercado menos volátil que o anterior. Né? Então, oferece menos riscos, né, no trade quanto o day trade. Porém, lembrando que o day trade dá alavancagens para a gente operar com pouco dinheiro e acaba operando aí com bastante volume financeiro através das margens, enfim. O swing não, o swing eu preciso ter dinheiro em caixa para fazer swing, não tem como fazer, mas é um mercado mais entre parênteses fácil, né? Entre parênteses fácil. Position para quem também vai precisar de dinheiro em caixa, não tem alavancagem, e aí o pessoal não está muito preocupado em estopar, e aí deixa o dinheiro lá, enfim. Tá? Então, não se iludam que vocês vão entrar e ganhar dinheiro nos 2 primeiros anos, pelo menos, aí, porque é complicado mesmo. Tem muita gente na frente de vocês aí, com 4, 5 anos, que estão na fila aí para ganhar antes. Perfeito? Aí eu apresentei no comecinho aí da apresentação, falei um pouquinho a respeito aí de alavancagem, de margem, né? A alavancagem eu já comentei, né? Quantas vezes aí, normalmente o mercado à vista aí dá 10 vezes o dinheiro que você tiver em caixa, né? Como alavancagem para operar day trade de ações, né? Isso que a gente conceito de alavancagem. Margem é o conceito, por exemplo, no mini índice eu vou precisar de R$ 40 ou R$ 100, depende da corretora, para operar um contrato de mini índice, né? Então a gente dá o nome aí de margem, né? Mercado à vista não tem margem, né? A gente fala que na verdade é o dinheiro que a gente tem para investir no mercado à vista. No mercado futuro a gente costuma falar esse conceito de margem, tá? Comprado e vendido, basicamente a gente faz diversas operações tanto na ponta compradora ou vendedora no day trade. No swing também é possível fazer operações na compra e na venda, ou seja, eu posso tanto comprar e depois eu vender, quanto eu posso primeiro vender e depois eu comprar.
tá? Essa ordem. O trade é o mesmo, se eu fizer os mesmos preços tanto na compra como na venda, eu vou ganhar a mesma quantidade de dinheiro, só muda a primeira posição. Ou eu compro primeiro e vendo depois, e vendo primeiro e compro depois. Muita gente não consegue entender como a gente consegue vender algo sem ter, mas sim é possível, tá? É possível no mercado financeiro você especular uma queda através, né, de uma operação vendida, onde a gente vende, espera para ver se cai, na hora que cair a gente recompra e ganha a diferença do financeiro. Tá? E aí é o mercado fracionário, como a forma que eu comentei com vocês, para quem quer operar lotes abaixo de 100 ações, né, tem pouco dinheiro para operar, é possível somente no swing. Tá? Então, se eu tenho pouco dinheiro para operar, quero ser sócio da Petrobras para um mês, um ano, enfim, eu consigo operar com pouco dinheiro através do mercado fracionário que eu mencionei anteriormente aí. E aqui eu falo a respeito aí de informações adicionais. Galera, as corretoras oferecem cursos de graça. Existem diversos vídeos de internet, diversas pessoas dispostas a ajudarem, salas de corretoras, né? Salas de corretoras, existem diversos especialistas mostrando um pouquinho como que opera, do que faz, como funciona a bolsa, né? Várias de graça. Você entra na corretora, determinada corretora tem uma sala onde o cara opera ao vivo e você olha o cara operando e você acaba aprendendo um pouco com ele. Né? Qual o perigo? O perigo é você só querer seguir o que o cara fala, não aprender nada e muitas vezes o cara nem está operando direito, você acaba entrando na operação perdendo, fica puto, enfim. O objetivo de acompanhar salas é aprendizado, não é ganhar dinheiro, não é ficar copiando o cara e ganhar dinheiro porque isso não dá certo. Tá? Isso comprovadamente não vai dar certo. Não adianta seguir o calls que a gente fala do cara, que o cara dá um call de compra, um call de venda, e aí você vai lá e fica o dia inteiro seguindo o cara e acha que vai ficar rico. Não vai, tá? Não vai. Lá é aprendizado. Então, sala de corretoras é um lugar que tem bastante aprendizado. Cursos, eles oferecem diversos cursos de graça. Na própria Bolsa de Valores de São Paulo tem cursos, tá? Procure na internet vídeos, sites, blogs, canais de internet. Tem muita coisa bacana de graça para aprender, muita mesmo, né? E com relação aqui a gerenciamento de risco, eu bato bastante nessa tecla, cara. Gente, se vocês querem entrar nesse mercado, coloque na sua cabeça, por exemplo, ó, eu vou colocar, por exemplo, R$ 2.000. Se eu perder R$ 2.000, não tem problema. Vai ser contabilizado aí como investimento em educação e não vai ser contabilizado como despesa, por exemplo. Porque para aprender nesse mercado não tem outra possibilidade a não ser perdendo. Você pode perder no mercado, né, operando, você pode aprender o mercado tentando acertar e você pode aprender no mercado através gastando esse valor num curso, por exemplo. Tá? Então, separe um valor onde não vai fazer diferença. Não vai colocar um valor onde que faça muita diferença na vida de vocês, que seja o mesmo dinheiro que vocês têm para colocar comida na mesa, aí, pagar a escola das crianças, enfim. É um valor que você fala assim, bom, se eu perder não tem problema, então tudo bem. Né? Então, o gerenciamento de risco começa já por aí. Antes de entrar na bolsa, já pensem nisso. É um dinheiro que vai ser como uma forma de aprendizagem aí para entrar nesse mundo da bolsa, perfeito? Então, não acho que vão ficar rico, não acho que vão ficar milionário operando na bolsa. Isso é tudo ilusão, tá? Então, muita calma e operem com pouco dinheiro só para pegar a mecânica primeiro, para vocês verem o tamanho do buraco que vocês estão entrando aí, né? Entre aspas, obviamente. Tá? E a realidade da expectativa é justamente o que eu tenho falado. Né? A expectativa sempre é alta, todo mundo acha que quem trabalha no mercado financeiro é rico, é milionário, é fácil de ganhar dinheiro. Eu costumo falar que o mercado financeiro é o dinheiro fácil mais difícil do mundo, né? Porque ele é fácil, mas do jeito que ele vem, ele vai também, né? Porque é bem complicado, né? É muito difícil. A gente acaba lidando aí com alguns aspectos psicológicos aí que acabam nos atrapalhando também, né? Como ganância, como medo de perder, enfim. E vocês vão ver que a realidade é bem diferente da expectativa. Então, vamos com calma, vamos tranquilo, né? Que, que acredito que, na pior das hipóteses, pelo menos vai ser um aprendizado bem bacana aí, vão ser informações que você vai poder levar aí para frente. E se vocês vão entrar no mundo da especulação, do day trade, por exemplo, vocês podem pelo menos entrar no mundo aí do investimento, uma forma de vocês diversificarem a carteira para quem tem dinheiro investido em renda fixa, por exemplo, vai lá e investe um pouquinho aí, 10, 15, 20% do patrimônio total aí em ações e tentam um ganho no total um pouquinho maior aí do que a renda fixa tem dado, que não é muito, né?
E aí, por último, né, eu coloquei para vocês aí um exemplo só, né, de um book de ofertas, um livro de preços, né, da Petrobras, né, como vocês podem ver aqui, né, Petrobras. Quem compra está comprando a 15,21, quem vende está vendendo a 15,22. O que quer dizer isso? Na verdade, o mercado é praticamente um leilão, é um leilão. Então, o melhor comprador compra 21, existem outros compradores querendo comprar com preço mais baixo. Melhor vendedor a 22, existem diversos vendedores querendo vender com preço mais alto, só que só dá negócio quando o preço se encontra, ou seja, quando alguém está disposto a comprar a 15,22 ou quando alguém está disposto a vender a 15,21. Né? Então, isso aqui é o book de ofertas. Né? Então, vocês podem ver o tamanho dos lotes, por exemplo, tem 5.200 ações nesse preço, 86.500 ações nesse, né? O número de ações, o número de ofertas, né? O número de ofertas, aqui tem 14 ofertas, totalizando 25.900 ações de venda 1522. Né? Então, esse é um book da Petrobras, onde vocês vão encontrar aí no Home Broker, na plataforma. Ele se apresenta dessa forma. Tá? E aqui a boleta de compra ou a boleta de venda, onde vocês podem ver que a gente preenche aí, por exemplo, a Petro 4, quero 100 ações, validade hoje, ou seja, eu quero comprar até hoje. Né? Preço 15,22, se eu colocar 15,22, eu vou entrar, vou comprar esse vendedor aqui. E aí, por exemplo, se eu compro 100 ações, não vai ter mais 25.900 na venda, vai ter 25.800, porque 100 eu acabei de comprar, né? Eu acabei agredindo aqui essa ordem. E aí um total que eu vou precisar financeira para ter, por exemplo, se for swing, 1.522, se for day trade, é aquele papo lá de alavancagem que a gente comentou. Essa é uma boleta de compra, isso aqui é uma boleta de venda, eles costumam identificar por cor, né? É a mesma coisa, eu posso entrar vendido especulando, por exemplo, que o mercado sai de 15,22 para 15 bola, por exemplo, e ganha aí 22 centavos, né, de diferencial. Né? Mas 22 centavos sobre o quê? Por exemplo, se eu vendo 100 ações a 15,22, né, e ganho, por exemplo, 20 centavos, e ganho 20 centavos, vendo a 22 e compro a 15,02, ganhei 20 centavos, eu vou ganhar praticamente o quê? 20 reais no trade. Vou fazer 20 reais no trade, bruto. Aí tem tira os custos de emolumentos, enfim, imposto de renda, mas bruto eu ganho 20 reais. Tá? Essa é a conta que você tem que fazer. O tamanho do teu lote vezes o número de centavos. Né? Número de centavos. Tá? Com relação ao mercado futuro, índice dólar, o TIC do índice, o TIC que é a variação mínima do índice, por exemplo, 72.500 eu compro, 72.505 eu vendo, o TIC para um contrato é R$1. Tá? Para dólar, para o mini dólar, eu compro a 3,0001 e vendo a 3,0001,5, por exemplo, meio ponto na quinta casa aí, equivale a um contrato a R$5. Tá? Então o dólar é um pouquinho mais alavancado que o índice, pouquinho, bastante, né? Mas então, o que a gente chama de TIC, que é a variação mínima do dólar, para um mini contrato, dá R$5 no dólar e R$1 no índice. Bom, mais ou menos isso aí que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham conseguido tirar algumas dúvidas. E, por favor, dúvidas adicionais que vocês quiserem saber, coloquem aqui. Peço, por gentileza, coloquem aqui no comentário, porque a dúvida de você pode ser a dúvida de muitos outros. Então, eu já deixo aí registrado nos comentários aí do canal, beleza? Agradeço a paciência de todos aí. Muito obrigado. Até mais.